Olá, tudo bem com você? Eu sou Edipo Rafael, muito obrigado por você estar juntamente comigo aqui nesse canal. Hoje eu quero conversar com você um tema muito pertinente para os nossos dias, muito importante. A gente entendermos o que nós queremos e o que Deus exige de nós. Muitas das vezes as práticas da igreja têm causado algumas discussões daquilo que é permitido e daquilo que Deus, que é uma exigência de Deus, e daquilo que também é proibido, que é feito dentro das igrejas. Sabe, eu quero indicar para você esse livro da Cartas à Igreja, do Francis Chan. Ele é um avivalista, um cara que tem andado pelo mundo plantando igrejas e tem uma grande experiência. E nesse livro ele aborda esse tema tão importante para os nossos dias. O que nós queremos e o que Deus ordena. No livro de Marcos, capítulo número 7, você vai encontrar Jesus juntamente com os discípulos se alimentando. E a palavra de Deus diz assim que os fariseus eles chegaram e criticaram duramente os discípulos de Jesus por eles comerem sem lavarem as suas mãos. E eles começaram a tratar o comportamento dos discípulos de comer sem lavar as mãos como uma ofensa grave a Deus. E essa tradição, ela era muito observada pelos judeus. Lavar as mãos era algo que eles tinham colocado na tradição judaica e que era observado por eles constantemente. Sempre antes da alimentação, eles lavavam as mãos. Só que você nunca vai encontrar em nenhuma das ordenanças de Deus lavar as mãos. Só que também não é proibido. Foi algo que Deus permitiu, uma tradição do povo judeu, que foi colocado juntamente no meio do seu convívio, que se misturou com as ordenanças de Deus. E Deus ele nunca disse que era proibido lavar as mãos para comer, mas era algo que Deus nunca tinha pedido. O que Jesus critica os fariseus em Marcos 7 não é pelo fato de lavar as mãos para comer, é pelo fato deles defenderem muito mais aquilo que era uma tradição do que aquilo que era uma ordenança de Deus. Sabe, se nós perguntarmos para as pessoas, talvez que hoje estão procurando uma igreja para congregar, pessoas que às vezes não conseguem se adaptar em nenhuma delas, para elas pedirem para elas fazerem uma lista daquilo que elas esperam de uma igreja. Talvez elas vão listar um culto excelente, vão listar ministros bem preparados, preparados para atender diferentes faixa etária de idade, um período de louvor excelente, um bom estacionamento, um templo limpo, café, cuidado infantil, dança, data show, iluminação e outras coisas. Só que são coisas que Deus permite no nosso dia a dia, mas não são ordenanças de Deus. O que o Senhor falou que não podia faltar dentro da igreja, que é o sagrado, que não pode abrir mão de ter, amar uns aos outros, cuidar dos órfãos e das viúvas, fazer discípulos, ajudar a levar o fardo um dos outros, a pregação da palavra. Sabe, essas coisas são coisas que o Senhor não abre mão que tenha na igreja. Mas tem outras coisas que fazem parte de um contexto que são permitidas por Deus. O nosso problema é quando nós começamos a valorizar as coisas que são permitidas por Deus a mais do que aquilo que são as ordenanças que Deus nos mandou. Sabe, vamos pegar um exemplo. Deus ele disse que nós precisamos louvar a Deus e nós incrementamos muitas das vezes o louvor com um bom som, com bons instrumentos, com boas técnicas. Mas a boa técnica, o bom som, o bom instrumento são coisas que Deus permite, que não fazem mal ter durante o culto. E é muito bom nós participarmos de um culto onde o louvor está com excelência. Mas isso não pode nos parar e não pode interferir naquilo que é uma ordenança de Deus. A gente nos amar uns aos outros, ter o amor como nosso fundamento, vamos dizer, fazer tudo movido pelo amor, ajudar uns aos outros, fazer discípulos. Nós não podemos deixar que essas coisas que são permitidas interfiram naquilo que é realmente a vontade de Deus. Algo que é bastante abordado, que gera bastante discussão muitas vezes, o ministério de dança. Ministério de dança, com todo o cuidado falando para não ofender nenhuma das irmãs, ele não é bíblico, você não encontra na Bíblia Sagrada, mas é algo que Deus ele não te proíbe. Deus ele não diz que você não pode fazer, só que nós precisamos entender até onde isso que nós colocamos como as nossas tradições, elas não vão afetar naquilo que é sagrado diante de Deus, não vão afetar naquilo que realmente é a vontade do Pai para as nossas vidas. A palavra de Deus diz assim no livro de 1 Coríntios, capítulo 8, façam com que ninguém tropece por aquilo que vocês acham correto. Vivam as coisas, você pode praticar todas as coisas se você tem uma mente firmada, se você tem já uma mente esclarecida, mas que ninguém tropece por aquilo que você acha que é certo. Então nós precisamos ter em mente que as coisas que são permitidas não podem ser maior do que aquilo que é uma exigência de Deus em nossas vidas. Sabe, talvez o nosso método talvez de plantação de igreja, às vezes a gente atrela muito aos nossos recursos, porque nós dizemos assim, talvez, não posso plantar uma igreja em tal lugar porque eu não tenho um som adequado ainda, porque eu não tenho um bom templo, com estacionamento, com isso, com aquilo, enquanto você vai ver que a igreja que o Senhor ordena, ela pode começar numa simples casa.
Um simples lar, ela pode começar sem nada de estruturas, muitas das vezes, sem paredes pretas, sem outras coisas que nós colocamos. Entende? Nós podemos usar livremente dessas coisas, que são coisas que entram em meio à nossa tradição, que Deus ele não vai nos proibir, mas nós não podemos deixar interferir naquilo que é sagrado. Então, tenha tua mente firmada no Senhor totalmente e viva por aquilo que Deus realmente ordena. Sabe, se as coisas que são permitidas por Deus, que nós estamos vivendo no meio das nossas tradições, estão ganhando mais ênfase do que as coisas que são sagradas, nós devemos parar de fazer as coisas que são permitidas em meio à nossa tradição e voltar realmente para aquilo que é mandamento de Deus. Aquilo que não pode faltar, amor ao próximo, levar o fardo uns dos outros, não podemos abrir mão de fazer discípulos, não podemos abrir mão de ajudar o órfão e a viúva, não podemos abrir mão de uma pregação verdadeiramente da palavra, por somente vivermos aquilo que são tradições nossas que estão dentro da igreja hoje. Tem tanta coisa que hoje está dentro da igreja que são simplesmente tradições, que Deus não pede. E muitas das vezes nós vemos pessoas brigando, entrando em desavença com irmãos por causa das tradições, não por causa daquilo que é sagrado. Não deixe que isso divida a tua vida, não deixe que isso venha dividir você. Um bom som, como eu dei exemplo, é maravilhoso você ter durante o culto, mas isso não pode interferir a gente de louvar a Deus. Isso não pode interferir a gente de estarmos juntamente com o Senhor, juntamente com os irmãos, sabe? Então, as coisas que fazem parte de um contexto, como secundário, mas o primário que tem que estar acontecendo é aquilo que o Senhor espera de nós como igreja. Uma igreja que vive realmente a palavra, que vive realmente as suas ordenanças. Que Deus abençoe a tua vida. Mais uma vez aqui o livro do Francis Chan, Cartas à Igreja. Um excelente de um livro, você não vai perder, é um excelente de investimento e eu creio que Deus vai edificar muito a tua vida. Que Deus abençoe você, muito obrigado por você estar aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para ajudar a gente, envie esse vídeo para mais alguém, deixe teu like, que Deus abençoe, até a próxima. Tchau.